Continuar? Então vamos lá, gente. Pessoal de casa, vamos continuar aqui. Então é o seguinte, ó. A gente tem, então, um grande parceiro do substantivo, do ser, da característica, do ser em si, do nome, é o adjetivo, certo? Tá. Mas tem hora que o adjetivo, quando eu falo adjetivo, você pensa numa palavra, concorda? O adjetivo é uma classe gramatical, certo? Certo, gente? Mas tem hora que o adjetivo não é bem uma palavra. Tem hora que ele é representado por uma expressão. 2 ou mais palavras. Então, a isso, nós vamos dar o nome de locução adjetiva. Olha só, primeiro momento nosso com locução. Locução adjetiva. Então, eu vou deixar aqui no quadro, mas você tem ali também, pessoal de casa aí na tela, na sua tela, tá? Só vou colocar aqui para deixar aqui, que eu já mudo a tela, né? Mas fica aqui no visual nosso, tá? Então, toda vez, gente, que a gente falar em locução, nós estamos pensando em 2 ou mais palavras. Locução adjetiva. 2 ou mais palavras com valor de um adjetivo. Quer dizer, essas 2 ou mais palavras trabalham como se fossem um adjetivo. Tá? A estrutura básica de uma locução adjetiva, a locução adjetiva possui uma estrutura básica. Então, basicamente, locuções adjetivas são formadas por uma preposição mais um substantivo. E olha só, começamos a esbarrar em preposição. Preposição mais substantivo. A base da locução adjetiva é um substantivo. Só que quando eu uso esse substantivo dentro da locução adjetiva, ele acaba ajudando a trazer característica para o próprio substantivo que a locução acompanha. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. Armamentos bélicos. Quando eu falo armamentos bélicos, o ser em si são os armamentos, o substantivo. Me dê uma característica desses armamentos. Bélicos. Bélicos é o adjetivo. Professor, dá para falar isso de outro jeito e dizer a mesma coisa? Dá. Eu vou substituir bélicos pela expressão de guerra. De guerra. É uma expressão que tomou o lugar do adjetivo. Essa expressão é introduzida por uma preposição, que aqui ajuda a indicar tipo, um tipo de armamento, e a palavra guerra especifica mais ainda. Então, esse de guerra trabalha como se fosse um adjetivo, caracterizando os armamentos. Quando eu falo armamentos de guerra, você não está vendo a guerra, você está vendo o quê? Os armamentos. Então, essa expressão de guerra, apesar de ter como base, como palavra principal, um substantivo, guerra, mas essa expressão inteira se comporta como se fosse um adjetivo. Por quê? O que está fazendo com o substantivo armamentos? Caracterizando, especificando. Então, como que a gente chama isso, gente? Locução adjetiva. Locução adjetiva, 2 ou mais palavras com valor de um adjetivo. Outro exemplo, instinto fraterno. Instinto é o nome de um tipo de sentimento, um instinto. Ah, cara, tem um instinto de tal coisa. Instinto. Tá. Instinto é um substantivo. Concreto ou abstrato? Abstrato. Por quê? Esquece a história de ver e pegar. Por quê? Só existe o instinto se alguém sentir isso. Instinto não é algo natural. Ele está condicionado à existência de alguém que tenha um instinto, certo? Então, é um substantivo abstrato. Beleza. É qualquer instinto que eu estou falando ali? Então, me defina o instinto. Fraterno. Fraterno caracterizou o instinto. Então, instinto é um substantivo e fraterno, gente, é um adjetivo que caracteriza o instinto. Beleza? Beleza. Dá para dizer isso de outro jeito, professor? Instinto
de irmão. De irmão. Essa expressão de irmão não caracteriza o instinto? Não continua caracterizando? Quando eu falo caracteriza, quer dizer que tipifica, não é qualquer instinto. Existe instinto paterno, instinto materno, instinto fraterno, instinto homicida, instinto suicida. Tem um monte de instinto. Quando eu falo de irmão, eu estou especificando, eu estou tipificando esse instinto. Isso é papel de quem? De adjetivo. Só que é formado por duas palavras, de irmão. Então, como a gente chama isso, gente? Locução adjetiva. Olha essa aqui, ó. Marcador para quadro branco. Conhece essa estrutura chamada marcador para quadro branco? Conhece? É isso aqui, ó. Está na minha mão. Isso é um marcador para quadro branco. Duvida? Então lê aqui. Não enxerga? Consegue? O que está escrito? O que eu falei? Marcador para quadro branco. Ah, tá vendo? Isso aqui é simples, né? Simples. Simples para você. Porque para mim, eu aprendi isso aqui a duras penas. Porque há muitos anos montei meu curso e fui e comprei um monte de coisa. E comprei quadro branco. A moda do quadro branco. Quando começou lá, não interessa quando, mas enfim. E aí, pus um quadro branco na minha sala. Bacana. Cheguei lá na loja, falei pro cara, me vê aí pincel atômico. Peguei um monte de cor. E fui escrever. E vim escrevendo, que nem agora. Pá, pá, bá, 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 bebê, bum, bum, babá. Quando eu voltei para apagar, o que aconteceu? Não apagava. Era tinta permanente. Aquele pincel atômico, tinta permanente. Não saía. Então foi quase 1 litro de álcool para tirar aquilo lá. Beleza. Levei lá na loja, falei, ô fulano, puxa, cara, eu queria para usar no quadro. Falei, Augusto, então o que você queria não era pincel atômico, era marcador para quadro branco. Não, porque... Não, o marcador, o pincel atômico, também atômico, é um tipo de pincel. É outro tipo. Esse. Então, e aí? O que especifica isso aqui? O que é isso aqui? Você até hoje não sabia que era marcador. Você chamava isso aqui de quê? Canetão. Canetão, caneta, certo? Certo, beleza. Tecnicamente chama marcador. Continua sendo um ser, uma coisa? Marcador. Continua sendo. Agora, me especifique para quadro branco. A minha locução adjetiva agora ficou um pouquinho maior. É para quadro branco. Ó, juntou 3 palavras aqui. A primeira é a preposição. A estrutura básica é uma preposição mais substantivo. O que não quer dizer que não possa ter outras palavras, não possam ter outras palavras. Mas a base é esta. De repente ela é até maior um pouco. Nesse caso aqui, ó, quem continua sendo base, a palavra principal da minha locução? É o substantivo. Quadro. Olha lá. Para quadro. Agora, é qualquer tipo de quadro? Então, me especifique um pouco mais. Branco. Então, branco é um adjetivo que caracteriza o substantivo, mas os 3 juntos, a preposição, o substantivo e o adjetivo, os 3 juntos formam uma coisa só que serve para caracterizar o marcador. No fim, você só está vendo quem aqui na minha mão? O marcador. Então, tudo isso para quadro branco é a característica do marcador. Como chama isso? Locução adjetiva. Toda vez que vocês estiverem na língua locução, você estará diante de 2 ou mais palavras, que trabalham como se fosse uma classe. E o tipo de locução vai ser determinada pela palavra que vem acompanhando a palavra locução. Então, se é locução adjetiva, o papel dessa locução é trabalhar como um adjetivo. O que será, então, uma locução adverbial? 2 ou mais palavras com valor de quê? De um advérbio. Adverbial, de um advérbio. O que é uma locução verbal? Aí, nesse caso, não são 2 ou mais palavras quaisquer. São 2 ou mais verbos trabalhando juntos, como se fossem um só. Por exemplo, neste momento,
Estamos estudando português. Estamos estudando. É uma locução verbal de gerúndio. Estamos estudando. O verbo principal é o estudar. O estar indica só apoio. Estamos estudando. Isso chama locução verbal. Hã? Chega na sua casa. Você fala, o que vocês viram lá hoje? Ah, nós tínhamos estudado morfologia na sala de aula. Tínhamos estudado locução de particípio. Amanhã, nós vamos estudar análise sintática. Vamos estudar locução verbal de infinitivo, estudar o próprio nome do verbo. Tá, gente? O que é uma locução prepositiva? Duas ou mais palavras com o valor de uma preposição. O que é uma locução conjuntiva? Duas ou mais palavras com o valor de uma conjunção. E assim vai. Então essa é só a nossa primeira locução adjetiva. Só o nosso primeiro tipo de locução, tá? É uma estrutura muito importante para pensar lá em análise sintática. Muito importante lembrar o que é locução adjetiva. Por enquanto, o nosso foco é só lembrar o que é locução adjetiva. Não estamos mexendo com análise sintática ainda, tá? Então veja, para você não dizer que eu estou mentindo, ó, olha lá. A estrutura básica é essa, você já anotou? Está aqui, tá? Pessoal de casa. A estrutura básica é uma preposição substantivo. Olha lá, ó. Faber-Castell. O que está escrito aqui embaixo? O que está escrito aqui? Marcador para quadro. Viu? Então aí você não erra. Quando eu compro marcador para quadro branco, eu já posso pegar, comprar um apagador ou um pano qualquer que eu tiver e vou agora apago. Veja que o marcador para quadro branco é um tipo de caneta, um tipo de marcador. É diferente do pincel atômico, que é de tinta permanente. E no pincel atômico vem escrito tinta permanente. E eu não li. E aí me deu esse trabalho lá. Né? Então veja só. Você vai para a sua prova e cai uma questão como essa, número 5. Olha só. Olha só, meninas. Questão número 5. Ó. Das frases seguintes, uma contém uma locução adjetiva. Putz, já pensou se o cara não está estudando? Das frases seguintes, uma contém locução adjetiva. Marque-a. Mas você está estudando. Você foi para a sua prova já sabendo que locução adjetiva é quando você tem duas ou mais palavras com valor de adjetivo. E que tem essa estrutura básica aqui, ó. Básica, não quer dizer única. Básica. Preposição mais substantivo trabalhando como se fossem um adjetivo. Posso começar de baixo para cima? De baixo para cima. Olha o perigo. Os caras não dão ponto sem nó. Os caras que elaboram boas questões. O piano é branco e novo. Olha o perigo disso. O perigo disso é a gente ter passado olhos por locução adjetiva, ter estudado isso, mas é tanta matéria, tanta coisa, que o perigo é você falar assim, são dois adjetivos. Você fica com dois na cabeça. Dois. Não são dois adjetivos. São duas ou mais palavras com valor de um adjetivo. Não é isso que acontece na letra E. Na letra E você tem quantos adjetivos caracterizando o piano? 2. O piano é o ser, substantivo. Me dê uma característica dele. Branco, me dê outra. Isso não é uma locução adjetiva. São dois adjetivos atuando como característica dele. Isso não é locução adjetiva. Na letra D, ela é uma mulher corajosa. Não, tudo isso, uma mulher corajosa, acabaria caracterizando. Aí tá pega. Acabaria caracterizando ela, certo, gente? Certo. Mas aqui dentro, quando eu falo ela é uma mulher, mulher é pessoa mesmo, um ser. Me dê uma característica dessa mulher. Corajosa. Só tem um adjetivo aqui, ó. Corajosa. Agora, e se eu dissesse assim, ó, ela é uma mulher de coragem. E agora? De coragem. É a mesma coisa que sentido? É a mesma coisa que corajosa? Só que agora você não tem uma palavra só. Você tem duas palavras, em que a primeira é uma preposição e a segunda é um substantivo, e juntos trabalham como se fossem o adjetivo corajosa. Eu posso chamar isso de quê? Locução adjetiva. O que eu transformei virou, mas não o que estava escrito. Letra D está fora. Letra C. Comprei uma lâmpada vermelha. Lâmpada é o ser. Me dê uma característica desse ser.
Vermelha. Vermelha é só uma característica, é um adjetivo. Então não é locução adjetiva. E se eu falasse assim, comprei uma lâmpada de mercúrio. Comprei uma lâmpada de neon. Comprei uma lâmpada de LED. E agora? Tudo isso não é um tipo de lâmpada? De mercúrio é um tipo, de LED é outro, de quê? De neon já é outra. São tipos diferentes de lâmpada, certo? E essas expressões de mercúrio, de neon, de LED, estão caracterizando a lâmpada. Isso é locução adjetiva. Então eu pergunto, seja sincero, seja sincera. Você lembrava o que é locução adjetiva? Parecia uma coisa, na hora que eu falo assim, me defina, locução adjetiva, você, caraca, o que é isso? Nunca vi. Talvez você tenha esquecido. Com certeza a gente já viu, muitas vezes na escola. Principalmente aqueles exercícios, quando éramos crianças, em que os professores mandavam a gente trocar a locução adjetiva por adjetivo. Uma coisa é instinto fraterno, outra coisa é instinto paterno, outra coisa é instinto materno, certo? E vai mudando. Uma coisa é a água pluvial, outra coisa é a água fluvial, concordam? O que é pluvial? Água de quê? Pluvial. Da chuva. E o que é água fluvial? Do rio. São tipos diferentes de água, não são? Então, olha como é interessante. Muitas vezes, gente, quando a gente usa a locução adjetiva, a gente torna mais fácil de entender o próprio substantivo que a gente está caracterizando. Entendeu o que eu falei? Porque quando eu falo assim, aí ó, eu perguntei o que era água pluvial, teve gente que não sabia. Agora, duvido se não saber o que é água de chuva. Então, a locução adjetiva, ela esmiuça mais. Ela torna a linguagem, ela desce de um pedestal. Ela torna a linguagem mais simples e, por isso, mais acessível. Mais acessível. Não é mais específica. A palavra não é específica, porque os dois são específicos. É a capacidade de chegar a mais pessoas compreenderem, entendeu? Porque você diminui um pouco a formalidade. Entendeu, gente? No final, todo mundo que eu estou falando aqui trabalha como se fosse o quê? Adjetivo. Mas na nossa letra C, não tem locução adjetiva. Letra B, esta boneca é muito feia. Ó o perigo. Muito feia, ó o perigo. Muito feia. O perigo é achar que muito feia é locução. Não. Única característica da boneca aqui. Feia. Feia. Pergunto, feia já dá conta de caracterizar a boneca? Boneca feia, já dá conta? Já. Aqui está o substantivo e aqui está o adjetivo. Isso. Agora, quanto feia é essa boneca? Ah, então esse vocábulo muito vem e trabalha para o adjetivo. Esse vocábulo não tem nada a ver com o substantivo. Esse vocábulo, nessa frase. Esse vocábulo nessa frase não é aquele mesmo vocábulo que tinha lá na frase inicial que eu vi com vocês, que falava assim, que a região tinha muitos pântanos poluídos. Lá, no muitos pântanos, muitos eram pronome indefinido. Pronome indefinido. Pronome indefinido indica vagueza, tá? Indefinição do substantivo. Pronome definido deixa vago o substantivo. Tá? Quantas canetas eu tenho aqui? Caneta, vou chamar de caneta. Quantas eu tenho aqui? 3. Especifiquei, 3. 3 é específico. 3 é o quê? Numeral. Numeral, certo? Agora, aqui eu tenho 3. Aqui embaixo tem mais algumas. Então eu digo, eu tenho muitas canetas aqui. Muitas canetas aqui. Quantas são? É vago. Mas está trabalhando para canetas, certo? Então é pronome. É um pronome indefinido. E como pronome, concorda com o substantivo. Muitas canetas. Presta atenção agora. Como pronome, ele concorda com o substantivo a que se refere. Muitas canetas. Muitos marcadores. Mas aqui, ó, esse vocábulo só fica assim. Muito feia. E você quer ver o perigo disso? A banca chega para você e fala assim, na linha tal, o vocábulo muito, na linha tal, imagine esse na prova, no texto, na linha tal, o vocábulo muito, é um advérbio
de intensidade. Advérbio de intensidade. Sabe por quê? Porque o advérbio, ele é um grande parceiro do verbo, mas ele se permite trabalhar para mais duas classes. Ele também pode trabalhar para um outro advérbio e para um adjetivo. E quando eu digo que ela é muito feia, você concorda comigo que intensifica a característica? Presta atenção. Quando eu falo que a boneca é muito feia, eu não estou falando que eu tenho muitas bonecas. Eu não estou indefinindo o ser. Eu estou intensificando a característica. Então isso já não é mais pronome. Isso virou advérbio. Advérbio de intensidade. Tá? E aí, como advérbio, isso é invariável. Não tem gênero nem número. Então sabe o que é perigo numa prova? Uma banca que queira pegar mais você ali que é o seguinte. Quando vocês vêm para aula, vocês aí de casa também, aqui, gente, você pode ter pessoal estudando para a Secretaria da Fazenda, para a Guarda, para a SES, para qualquer concurso. O português é o mesmo para todos. Muda às vezes o estilo de cobrança da banca e tal. Mas, gente, quando a gente está aqui, eu procuro nivelar vocês por cima. Eu miro nas estrelas para acertar a lua. Entende o que eu estou falando? Eu procuro nivelar vocês por cima. Porque se vier isso que eu vou falar agora para você, você mata. Tem gente que vai passar batido, vai errar. Quer ver? Na linha tal, o vocábulo muito é um advérbio de intensidade. O cara ainda fala para você, é um advérbio de intensidade. Beleza, você, é mesmo, advérbio intensificando adjetivo, já estudei isso. Razão pela qual permanece no masculino singular. Onde está o erro? Não, o muito. Estou falando do muito. Na linha tal, o vocábulo muito é um advérbio de intensidade. Razão pela qual permanece no masculino singular. Verdade ou mentira? Te dou outra chance. Mentira. Tem nada de masculino singular aí. Se ele é advérbio, ele é o quê? Fala. Estava escrito aqui, bem aqui assim, nessa coluna aqui que eu escrevi para você. No grupo de quem? Das variáveis ou invariáveis? Se ele é advérbio, ele é o quê? Invariável. Você sabe o que é ser invariável? É não ter gênero nem número. Não existe masculino singular, plural, para um advérbio. Advérbio é neutro. Aí sim seria certo. Entende a pegadinha? Você olha ali, muito, não tem cara de masculino? Muito, não tem cara de singular? Tem. Mas aí não é, se aí é advérbio, ele não vai variar nada. Você está vendo que é boneca? Boneca é feminino? Ele atrai o pronome demonstrativo e concorda com ele? O pronome demonstrativo? Esta. E o adjetivo também concorda? Feia. E nesse contexto, aí, só vou dar uma pisadinha de leve. Nesse contexto aqui, esse termo esta boneca acaba sendo o próprio sujeito da oração, coisa que nós vamos falar amanhã. Acaba sendo um sujeito sintático. Quem é muito feia? Esta boneca. Dentro da oração isso chama sujeito. Vamos falar amanhã, não precisa preocupar agora. Mas o sujeito atrai a concordância do verbo. Essa é a regra geral de concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito. Por que aqui está é e não são? Porque é boneca. Esta boneca. Então agora eu vou fazer uma coisa. Eu não quero mais uma, eu quero mais de uma. Bonecas. O esta vai flexionar? Fala, gente, sem medo. Eu vou falar esta bonecas. Flexionar é sofrer mudança na forma. Vai flexionar? Vai ficar como? Estas. Feia vai flexionar? Essas bonecas feias. O adjetivo concorda com bonecas. Nessa frase, do jeito que está, por ser o sujeito, o verbo vai flexionar? São. E o muito vai flexionar? Não vai flexionar nada. Porque ele não tem gênero nem número aqui dentro. Porque se ele é advérbio, ele é o quê, gente?
neutro, invariável. Então ele não está no masculino singular aqui, entende? Ele é neutro, ele é advérbio. Essas bonecas são muito feias. O muito não flexiona nada, porque aqui ele não é pronome. Tá vendo como é interessante? Então você vê como que a gente tem que saber o que é classe gramatical para poder fazer concordâncias adequadas? Legal. Isso é muito importante. Agora, finalmente, eu vou à loja, vou lá na Todimo. Ô, meu amigo, eu queria colocar um boiler lá em casa. Sabe o que é isso, né? Negócio lá de água quente. Colocar um boiler em casa, tempo de frio, né, cara? Pô, acordar cedo, água gelada, né? Quero uma aguinha quentinha lá, né? Então, beleza. Eu preciso de uma torneira. Pode ser qualquer torneira? Não, não pode. Tem que ser uma torneira de água quente. Olha a expressão de água quente. Tem até como núcleo um substantivo. E tem até um adjetivo. Parece o marcador para quadro branco. É até formado por por 3 palavras. Mas tudo isso, de água quente, gente, serve para especificar a torneira? Quando você chega lá na loja e está ali, fixado assim, outro fixado aqui, outro fixado aqui, na loja. Tem prateada, dourada, pequena, grande. Tudo aquilo ali é o quê? Torneira. Esta é a torneira de água quente. Esta é a torneira de água quente. Você está vendo o que aqui? Você está vendo a água? Você está vendo quente? Você está vendo o quê? Só a torneira. O único ser que existe aqui é a torneira. Agora, especifica a torneira. De água quente. Então essa expressão de água quente trabalha como se fosse um adjetivo. Nem sempre eu vou conseguir trocar uma locução adjetiva por um adjetivo só. Isso também não interessa. Não é porque eu tenho uma locução adjetiva que eu vou conseguir trocar sempre por um adjetivo. Às vezes não consigo. De repente, se eu quisesse deixar mais ou menos parecido, eu podia falar torneira térmica. Quem sabe? Até dá para lembrar um pouco, né? De água quente. Mas eu não preciso ter um adjetivo correspondente. Eu preciso ter as 2 ou mais palavras trabalhando como se fossem uma só, fazendo o que com o substantivo? Caracterizando, especificando, indicando tipo, finalidade, substância, matéria. Me dê uma característica desse copo. Grande, adjetivo. Outro. Colorido, adjetivo. Só adjetivo. Outro. Já foi. Como? Mas você vai falar assim, copo plástico? De plástico. De plástico. Do Flamengo. Do Zico. Do professor. Tudo isso. Do Flamengo, do Zico, do professor, de plástico. Tem uma hora que ele expressa substância, matéria do que é feito. Tem outra hora que ele indica posse de quem é. Tem outra hora que ele especifica que tipo que é, o desenho que é do Zico e tal. Tudo isso serve para caracterizar o copo, não é? São locuções adjetivas. Pergunto, se eu te perguntasse o que era locução adjetiva antes, no começo da nossa explanação aqui, você saberia definir? Talvez não, mas a gente usa toda hora? Toda hora a gente usa locução adjetiva. Toda hora. Sapato de couro, sapato de napa, bolsa de couro, bolsa de mochila de carregar. Aí já virou locução adjetiva formada por verbo, de carregar. Pode acontecer. Locução adjetiva a gente usa toda hora. Beleza, gente? Uma questão como essa ajuda a decidir concurso? Né? E naquele dia, pensa no seu estado anterior a este. Era da ignorância sobre o assunto. Mas a partir do momento que você conhece, ele não é simples. Então você acerta a questão. Mas naquela sala, um monte de gente erra. Porque não estuda morfologia. Porque a galera quer estudar análise sintática. E nem análise sintática consegue estudar direito se não estudar morfologia. Porque lá em análise sintática, tem funções que são assim, locução, adjunto adnominal, complemento nominal, adjunto adverbial, são expressões e tal que trazem no seu bojo o conhecimento das locuções, classes gramaticais. Por isso, gente, você quer se dar bem em análise sintática? Quem não quer? Quer se dar bem em crase?
concordância, regência, pontuação, todo mundo quer. Comece por aqui, ó, pela morfologia. Por isso, você aí de casa também, vocês precisam saber, não só falar, recitar, mas pôr em prática a oração da morfologia. Vocês precisam conhecer. Vocês conhecem a oração da morfologia? Quem conhece? Já ouviu falar? A oração da morfologia? Quem já ouviu falar? Então era assim, ó. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras das classes gramaticais, não temeria mal algum, porque tu, professor, estás comigo. Perdão, Senhor. Os teus slides e os teus exercícios me consolam. Hein? Preparas uma mesa na presença dos meus concorrentes, dos meus adversários. Unge a minha cabeça com conhecimento e a minha prova transborda. Meu gabarito transborda. Né? E depois, termina como? E habitarei um órgão público por longos anos. Amém? Ainda mais nessa reforma que a gente tem aí, né? Vão ser longos anos mesmo. Quer outro? Amém, vamos lá. Morfologia, tá? Daí o seguinte, a morfologia anda de braços dados com quem? Que eu vi agora com você, estava escrito bem aqui em cima? Com a semântica. Então, dá uma olhadinha nessa sua próxima questão aqui, ó. Na sua questão número 6. Olha só. Assinale a alternativa em que é incorreta a correspondência entre a locução adjetiva equivalente. Bom, o que esse cara quer dizer com isso? Locução adjetiva equivalente. Ó, olha lá. Na primeira parte, ele te dá a locução adjetiva. Ó, de vulto, do céu, de verão, de gelo e com usura. São expressões formadas basicamente por quem? Por preposição mais um substantivo, basicamente. Beleza? Então vamos lá. Ele quer uma locução equivalente. O que quer dizer isso, equivalente? Dá uma olhadinha lá. De vulto, vultuoso. Do céu, celeste. De verão, estival. De gelo, glacial. Com usura, usurário. O que ele está fazendo? Trocando as locuções adjetivas por quem? Por um adjetivo. Beleza? Tudo isso aqui, ó. Usurário, estival, celeste e vultuoso estão caracterizando os substantivos que eles acompanham. Então, sabe o que está acontecendo aqui? Nós estamos transformando locuções adjetivas em adjetivo. Tá. Mas uma delas não bate. Em uma delas, a substituição da locução pelo adjetivo é incorreta. É isso que ele quer. Você entendeu o exercício? Assinale a alternativa em que é incorreta a correspondência entre a locução adjetiva equivalente, ou seja, ao adjetivo. Uma é incorreta. E eu gosto muito dessa questão, porque é uma questão inteligente. Questão inteligente, sabe o que ela faz? Geralmente, as boas questões, elas não te dão a resposta em palavras absurdas, palavras pouco conhecidas, palavras, sabe, fora da casinha. Porque nós temos 400 mil palavras. O cara, se quiser te enrolar, ele te enrola facinho. Ele dá uma palavra desconhecida do povão e acabou. Derruba meio mundo, sim ou não? Só que as boas questões não são assim. Elas são inteligentes. Elas querem saber se você sabe se livrar das armadilhas e consegue enxergar aquilo que, em tese, deveria ser óbvio. Trabalha com a simplicidade. Então, uma delas aqui é para você já mandar embora. Perfeita. É o azul celeste. Azul celeste é o azul do céu. Concordam? A tonalidade, gente, do céu.
não é? É o azul celeste. Então, beleza, isso aqui é totalmente correspondente. Ele quer uma que não seja. Letra B tá fácil. Tá aí só para encher linguiça. Outra que também eu acho que fica fácil é a letra D. Não é? Ilha de gelo. Ilha glacial. Olha lá. A era do gelo. Desenho, lembra? A era glacial. Glacial é gelo. Então, beleza. Tá fora também. Bom, agora começa a ficar perigoso. E é o seguinte. O que eu falei para você, questão boa, ela não vai pegar em palavras, sabe, difíceis, não. Se você olhar ali, ó, empréstimo com usura, empréstimo usurário, mesmo sem saber o que é usura, me parece, professor, que é do mesmo radical isso aí, usurário. E é verdade. Olha aqui, ó, uma imagem de um usurário. Idade Média, é uma tela, isso é uma pintura. Está aqui o camarada rico, né? Rico, cheio de dinheiro, tá vendo ali? E ele está segurando uma moedinha, olhando para a mulher, para a senhora, e ela está ali, ó. Dá uma ideia de que é isso aí? Nervoso, desesperada, precisa, aflita, precisa do dinheiro. Então fala assim, ó, eu te empresto 1, você me paga 2. Eu te empresto 10, você me paga 20. Isso é um empréstimo com usura. Usura não é só apego aos bens materiais. Também pode ser. A usura. Não é só o cara ser egoísta, querer tudo para si. Mas há uma tendência em o cara, quando é usurário, o cara, quando é mão de vaca, ser também malévolo em relação às outras pessoas que não têm. Snob, humilha. Não acontece isso? Hein, gente? Conhece pessoas assim? Por quê? O problema não é o dinheiro em si. Mas na Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro em si, o problema é o que ele potencializa nas pessoas de mau caráter. Esse é o problema. Ele potencializa o mau caratismo. E quem é mau caráter, se torna mais. Quem não é, abre. É solidário. É o oposto, sim ou não? Tá. Usura é isso. Então, antigamente você tinha esse cara aí, ó. Hoje em dia ele tem outros nomes. Que nomes? Que nomes ele tem? Agiota. Isso, agiotagem. Né? Qual que é a agiota oficial? Aí, ó, bancos. Né? Financeiras. O agiota, aquele cara agiota mesmo, né? Você não paga, ele manda quebrar seu dedo. Ele manda quebrar seu dedo, manda quebrar sua perna. O banco não te quebra a perna, mas te quebra as finanças. Ele te leva à falência, né? Ó, professor, eu não sabia, professor. É complexo aqui, beleza. Você está falando para mim, professor, que essa questão você gosta dela? Pô, o cara joga uma palavra dessa, eu tenho obrigação de saber? Tá, calma lá. Outra, calor de verão. Rapaz, mas está fazendo um calor de verão. Um outro nome para a estação do ano chamada verão, um outro nome para o verão é esse aqui, ó. O estio. O estio é sinônimo da estação de ano verão. Aqui no Brasil, né? Sobretudo aqui entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador, os verões são mais chuvosos. Tanto que nós tivemos um verão bem chuvoso esse ano, graças a Deus, né? Úmido. Mas tem lugares no globo em que o verão é seco. Seca tudo. Daí você tem o nome estiagem. Ausência de chuvas. Estiagem. Estiagem vem de quem? De estio. E estio significa o quê?
O verão. Então, um calor estival, por mais estranho que seja, está perfeito também. Então é o seguinte. Pô, professor, você vai dizer para mim, então, que essa questão era boa, se ele colocou 2 armadilhas, nunca tinha ouvido falar em usurário, nunca tinha ouvido falar em estival? Pois é, mas uma palavra aqui, você já teria passado em salas de aula, nos seus estudos. Se você estudou semântica, significação de palavras e tal, você estudou essa palavra aqui, ó. Ela tem um parceiro. Existem palavras que são parecidas na grafia e na pronúncia. Quando isso acontece, essas palavras parecidas na grafia e na pronúncia, nós damos o nome a isso, ó, de parônimos. Parônimos são palavras parecidas na grafia e pronúncia. Elas são parecidas, mas não são iguais. Então você tem uma palavra que é essa. Vultoso. E tem outra que é vultuoso. São parecidas, não são? São ou não são, gente? O que muda? É só esse U aqui no meio, ó. Muda só isso. Mas isso faz toda a diferença. Eu vou te mostrar aqui imagens que ilustram o que é algo vultuoso. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. Essa moça comprou uma loção, tintura de cabelo. Tintura. Usou a tintura. Deu uma reação alérgica nela. Você está vendo o rosto dela como está? Inchado. Está vendo? As pálpebras dela, as maçãs do rosto, os lábios, um inchaço. Esse menino aqui foi picado por abelha. O rosto dele não é assim. Você está vendo como está? Alergia a picada de abelha. Tem gente que morre, né? Morre, tranca a traqueia aqui, não consegue respirar. Verdade. Ok. Reação alérgica nele. Como ficou o seu rosto? Vultuoso. Vultuoso. Acometido de vultuosidade. Vultuoso é um inchaço que dá nas partes do corpo, principalmente no rosto. Vultuoso quer dizer inchado. Tá? Pensa, corpo, partes do corpo. O cara quebrou o braço. Quebrou o braço. Chega no hospital com o braço quebrado. Tá desse tamanho, parece o Popeye. Lembra do Popeye? Só que não é natural. Esse braço está assim, o outro está normal. O que tá o braço dele? Está como? Vultuoso. Isso é vultuoso. Se é vultuoso, se está inchado, chama atenção? Chama. O radical é o mesmo da palavra vultuoso. O radical é vulto. Vulto é o radical. Janela, lá fora, só que mais baixa. Sua visão periférica aqui, ó, passou. Você viu que ele... Cara, passou um vulto aqui. Se o vulto passa, ele chama atenção? Chama. Vulto, uma sombra, alguma coisa assim. Por extensão de sentido, a palavra vulto pode se representar também personalidades históricas. Já ouviu? Os grandes vultos da história. Enciclopédia de grandes vultos da história. Dom Pedro I, Machado de Assis, Rui Barbosa, grandes personalidades. E essas personalidades chamam a atenção? São importantes? Sim. Vem da palavra vulto. Mas não tem nada a ver, vultuoso, com isso aqui, com investimento. Um investimento, tá? Vou aportar dinheiro no negócio, tá? O investimento é grande. O investimento
é de grande volume, de grande valor, beleza? Beleza. Então a palavra é quase essa. É o vultoso. É bem sutil. O que é vultoso, professor? Vultoso. De importância. Tá? Ilustre. Renomado. Ah, o vultoso deputado discursou na Assembleia. Vultoso. Pode ser, inclusive, nesse caso, a palavra vultoso, pode até ganhar o sentido de tamanho também. Tamanho também. Por exemplo, quando chegávamos ao Chile, pensa, Chile, a quilômetros, a centenas de quilômetros, vislumbrávamos a vultosa cordilheira. Que cordilheira? Dos Andes. Então vamos ficar perto, pertinho. Eu moro num prédio. Meu prédio dá visão para 2 lados. A minha casa dá visão para Várzea Grande. O pessoal do contrário dá visão para Chapada. Você consegue ver a cidade? O prédio fica ali no bairro Bandeirantes. Eu consigo ver a cidade de Chapada? Não. Jamais. Mas eu consigo ver o quê? A Chapada. Dá para ver o morro. É? É. Então, posso dizer que Chapada é a vultosa Chapada. Pode ser em tamanho? E pode, às vezes, confundir das duas coisas. Ela é em tamanho e ela é também importante. Pode ser? Posso criar uma ambiguidade, duplo sentido. O vultoso Rui Barbosa foi um idealizador do TCU. O vultoso Rui Barbosa. Rui Barbosa era menor que ele. Não estou te chamando de baixinho, mas ele era pequenininho mesmo. E eu chamei ele de vultoso. Eu quis dizer o quê? Em tamanho ou importância? Importância. Importância. Vocês já ouviram falar de um jogador de basquete chamado Janjão? Quem já ouviu falar de Janjão? O pessoal de um pouquinho mais de idade deve lembrar. É que vocês são mais a nova geração. Mas depois você pesquisa quem foi Janjão na seleção brasileira. Foi o jogador daquela geração do Oscar. Marcel, tal. Janjão. O Janjão, ele tem 2,13 metros, se não me engano. Ele foi meu aluno, ele era de Campo Grande. Ele é educador físico, fez educação física. Janjão. Ele é grande, cara. E o Janjão é um cara, no meio do basquete, ele é conhecido. Eu tinha o maior orgulho, né? Pô, Janjão, cara. Eu abraçava ele assim, desse tamanho, bicho. E é gente boa demais, o Janjão. Cara, eu vi o Janjão, eu era pequeno, eu vi o Janjão na TV jogando com Oscar e companhia, velho. Seleção brasileira. Entendeu? Ué. Faz tempo. Não interessa. Quanto tempo faz isso, não interessa. O fato é que o Janjão é um cara importante no basquete. Posso dizer que o vultoso Janjão foi meu aluno? O vultoso Janjão. E agora confundiu. Ambiguidade. Tanto em tamanho quanto em importância. Mas o que ele não era o quê? Vultuoso. Ele não era inchado. Vultuoso é um inchaço que acomete uma parte do corpo por algum agente, seja interno ou externo, geralmente externo. Tá? Um acidente, quebrou, inchou, um produto passou, um antígeno entrou no corpo, inchou. Né, gente? Você sabia que vultuoso é isso? Você sabia? Mas agora você já sabe. Isso vai cair de novo. Essa palavra cai muito em prova. O que eu quero com essa questão, gente, é ilustrar para você como que, sabendo coisas básicas, né? Você, às vezes, não precisa saber o complexo. Você só tinha que ter o jogo de cintura na hora de falar, peraí, vultuoso não é vultoso.
O empréstimo vultoso é um empréstimo de grande valor. Vultuoso é outra coisa. Essa palavra não cabia, não podia substituir a minha locução adjetiva. Mas é parecida com ela. Né, gente? Então tá aqui, ó. Tinha que tirar esse U e aí ficaria certo. Essa palavra Pensa. vultuoso, eu também posso dizer que uma pessoa que expressa para uma pessoa que é bem cheinha assim, eu falo, aquela pessoa. Não. Não. Você vai falar que ela é vultosa. O Jô Soares, por exemplo, é um cara vultoso, sim ou não? Ele tá velhinho já, tá com uns 80 e pico já, né? Mas você lembra do Jô Soares na boa forma dele? A boa forma dele era desse tamanho. Ele é vultoso. Eu não estou falando que ele é inchado. Ele é gordo, naturalmente. Mas também pode ser importância. Se confunde. Tá, gente? Então, ser gordo não é ser vultuoso. Vultuoso é ser inchado. Tá? E a pessoa pode ser inchada, por exemplo, um corpo achado no rio. Vultuoso. Achou no rio, tá lá, inchado. Né? Entendeu, gente? O rosto do menino, vultuoso, inchado. Da menina, vultuoso. Bacana? Legal, né? Então, o que isso ilustra pra gente, gente? O poder de conhecer, de associar morfologia com semântica. Esse caminho que a gente vai criando. Né? E olha só. Indiretamente, mas totalmente de propósito, quando eu falei para você que aquele muito lá atrás era advérbio e não pronome, eu já estava pensando nisso aqui, ó. Pronome indefinido. O que o pronome indefinido faz? Toma vagueza, dá vagueza, indica generalização, indefinição para o substantivo que ele acompanha. Beleza. E tem mais. Pronome. Se é pronome, gente, é uma classe que trabalha em prol de quem? Em prol do nome. Trabalha em prol do nome. E se trabalhar em prol do nome, é trabalhar para quem, gente? Para o substantivo. Isso, ele trabalha para o substantivo, em prol do nome. Tá. Me fala um tipo de pronome. São vários tipos. Me dá um tipo de pronome. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. Pronome pessoal do caso reto. Lhe, lhes, pronome oblíquo. Meu copo. Pronome possessivo. Aquele rapaz, demonstrativo. Né? Beleza? Beleza. A gente usa pronome toda hora? Toda hora. Só que olha só. Antes de pensar nas definições de pronome, é bom lembrar as classificações primárias de um pronome. Todo pronome trabalhará ou para substantivo, mas ou ele trabalhará acompanhando, ou ele trabalhará substituindo. Quando o pronome acompanha um substantivo, ele pode receber o apelido de pronome adjetivo. Opa, peraí, professor. Começou a embananar aqui. Ou ele é pronome ou ele é adjetivo? Ele é um pronome, a classe gramatical é pronome. Mas por acompanhar o substantivo, gente, ele recebe esse apelido a mais, pronome adjetivo. Já um pronome que substitui um substantivo, pense comigo. Um pronome que substitua o substantivo vai acabar fazendo o próprio papel do substantivo, certo? Certo. Por exemplo, como você pode me definir? Me fala aí algo que você vê que eu sou. Professor. Professor é o meu estado aqui agora. Certo? Em casa, eu sou marido, filho, o meu colega ali do lado, sou vizinho. São atributos que a gente vai dando às pessoas. Mas o que você está vendo nesse momento aqui? O professor. Certo? Quando você for se referir a mim, para alguém, você vai falar assim, o professor Augusto, tivemos aula com o Augusto ontem, ele trabalhou morfologia conosco. Ele trabalhou. Quem que esse ele faz? Substitui o Augusto? Sim ou não? Então é um pronome
que substitui o nome. E quando o pronome substitui o nome, ele vai receber o nome de pronome substantivo. Simples. A essa hora da aula, quando a gente já está caminhando para o fim, né, é natural que o seu estado de concentração vai diminuindo. É natural isso. Tá, gente? Mas você vai anotando, vai fazendo essas anotações no rodapé aí, nas suas folhas e tal. No seu material desta aula, em pronomes, isso está bem no início da definição de pronome. Eu te dou lá, pronome substantivo e pronome adjetivo. No seu material tem, de hoje, sala de aula, tá? No material complementar também tem os quadrinhos que eu coloco lá, pronome substantivo e pronome adjetivo. Beleza, gente? Tá. Então, olha só essa. Você vai para a sua prova, dá uma chegada lá nos pronomes. E vai para a sua questão número 1, dos pronomes. Na sequência aí. A segunda classe, depois de substantivo e adjetivo, vem pronome, certo? Pronome. Aí tem a definição, pronome, e tem a questão número 1. Mais uma questão baseada num fragmento textual. Tá? Questão número 1 de pronomes, ó. Diz assim, imagine o presidente numa situação de isolamento, sabe? Está perdendo o apoio político, tal, papapá. E ele está lá, enfurnado, num hotel de 5ª categoria. E a frase é essa. O presidente não recebeu ninguém. Não havia nenhuma fotografia sorridente dele, nenhuma frase imortal naquele lugar, nada que fosse supimpa. Supimpa é sinônimo de agradável, bacana, legal. Um adjetivo já um pouco antigo, mas que já foi muito usado na sociedade. Dá uma olhadinha aqui, ó. Cerveja supimpa. Isso aqui é no início do século XX. Essa é mais velha que eu. Cerveja supimpa. Ela era fabricada pela Brahma. Dizem que ela era muito boa. Então ela era supimpa. Olha lá. Supimpa quer dizer algo bom. Olha na modernidade. Aras do supimpa. Genética de primeira linha. Supimpa. Deve ser o nome do cara, apelido do cara. Ô supimpa. É? Como? Devia beber supimpa. Talvez, mas não sei. Pela genética já deve ser algo mais novo, né? Enfim, supimpa, gente, quer dizer algo agradável, bacana. E não tinha nada disso naquele ambiente, não tinha nada que fosse supimpa, nada que fosse agradável, tá? Tá. Olha essa, supimpa, comida para celebrar. Uma rotisseria, né? Supimpa. Aí, quando a comida era boa, a avó da gente, bisavó da gente falava como? Tá supimpa. E não sei por que pegava na orelha. A ponta da orelha, já viu isso? Quer dizer que era bom. Delícia. Supimpa. Bom, o que a banca quer que você faça, gente? A banca quer que você analise a frase, esse trechinho aqui, ó, e diga isso. No trecho tal, tem-se 4 pronomes adjetivos indefinidos, 2 pronomes adjetivos indefinidos, 1 pronome substantivo indefinido, 4 pronomes substantivos. Se você não está estudando isso, fica perdido, cara. O que esse cara quer saber, velho? Nunca ouvi falar disso, pronome substantivo, pronome adjetivo, mas você já viu. Quem está falando isso é quem não estudou, você já estudou. Você sabe que pronome que acompanha substantivo é pronome adjetivo. E o pronome que substitui? Substantivo. Beleza. Pergunto, o presidente recebeu alguém? Fala então. Quem que o presidente recebeu? Ninguém. Esse vocábulo ninguém representa pessoas em sentido vago. Qualquer um, ele não recebeu o João, a Maria, o José, o assessor, o presidente, o desembargador, o policial, ele não recebeu ninguém. Ninguém toma qualquer pessoa em sentido genérico. Então eu posso chamar isso de pronome indefinido? Posso. Ninguém é um pronome indefinido. E que está fazendo o quê? Acompanhando ou sendo o próprio ser? Representando pessoas, em sentido vago, representando seres.
Representando. Então, ele é um pronome indefinido substantivo. Ninguém representa pessoas, é pronome indefinido substantivo. Se eu disser que ele é um pronome substantivo indefinido, tem problema? Não tem problema algum. Nesse contexto aqui, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Tanto faz chamar de pronome indefinido substantivo quanto pronome substantivo indefinido. Então, eu já tenho um pronome indefinido substantivo na frase, certo? Já tenho um. O presidente não recebeu ninguém. Não havia nenhuma fotografia sorridente dele. Nenhuma fotografia. Esse nenhuma acompanha alguém? Fotografia. E toma fotografia, que é o substantivo, em sentido vago. Nenhuma. Ou seja, nenhum tipo de fotografia tinha ali. Né? É pronome indefinido? É outro pronome indefinido. Enquanto ninguém é um pronome indefinido neutro, ninguém não sofre flexão. Mas o nenhuma sofre. Está concordando com quem? Com a fotografia. Pronome indefinido acompanha, sim ou não? Adjetivo. Então, eu já tenho um pronome indefinido adjetivo. Um para cada lado. 1 a 1. Agora, nenhuma fotografia sorridente dele. Dele não interessa porque ele quer só pronomes indefinidos aqui embaixo. Nenhuma frase imortal. Nenhuma. De novo, acompanha quem? Que é um substantivo, um tipo de escrita, frase. Nenhuma. Mais um pronome indefinido adjetivo. Viraram o jogo. O adjetivo virou o jogo. 2 a 1. Vamos ver como vai terminar essa partida. Nada que fosse supimpa. Nada que fosse legal, bacana. Então vamos pensar. Ele está, vamos supor, num quarto de hotel. Ou numa suíte de hotel. Tem sofá, tem quadros, tem mesa. A mesa era bonita? A mesa era bonita? A mesa era legal? O quadro era bonito? O tapete era bacana? O sofá era legalzão? Nada que fosse supimpa. Ou seja, esse nada toma qualquer coisa em sentido vago. E de maneira negativa, também, nada, assim como ninguém é negativo, mas é pronome. Que tipo de pronome é esse, gente? Enquanto ninguém representa pessoas em sentido vago, de maneira indefinida e negando, o nada representa coisas, mas também em sentido vago e também negando. Isso. Então, é um pronome indefinido que é esse, gente? Substantivo. E aí eles empataram o jogo. 2 a 2. É uma questão difícil? Sinceramente, se você já vem estudando isso, é difícil? Né? Isso, então. Mas pouco a pouco, passo a passo, né? Nada. Qual que é o contrário? Aí você vai ter uns exercícios no seu material complementar. Tem um exercício no material complementar seu que eu peço para você trocar o pronome indefinido por um oposto, por um antônimo. Depois vocês façam esse exercício. Trocar por um antônimo. Então, qual que é o contrário do nada? Tudo. Tudo era legal. Ou seja, o quadro era legal, o sofá era bacana, hein? Quando eu falo que tudo era supimpa, eu já inverti o jogo. Mas o tudo continua sendo pronome? Continua sendo indefinido? Só que agora em sentido positivo, né? Mas continua representando coisas? Pronome indefinido substantivo. Ninguém. Quem comprou o livro que a gente lançou ontem? Quem comprou? Ninguém. Pô, ninguém, cara. Ninguém. É qualquer um em sentido vago, certo? Certo. Agora, quem comprou o livro? Alguém. Alguém comprou. Ó o barulhinho. Plim, no aplicativo de compra. Plim. Caiu o dinheiro. Alguém comprou. Alguém comprou. Quem é esse alguém? Você sabe quem é esse alguém? É vago?
É pronome indefinido. E representa pessoas? Pronome indefinido substantivo. Algo aconteceu. Pronome indefinido substantivo. Algo representa alguma coisa. Alguma coisa, alguma já é pronome indefinido, adjetivo. É simples assim. Quando acompanha, é adjetivo. Quando representa, é substantivo. Ok? Eu digo assim, ó, minhas canetas. Minhas canetas. Minhas indica posse, é meu. Caneta, posse. Minhas canetas. Posso chamar de pronome possessivo? Posso. Mas está acompanhando canetas. Então, é um pronome possessivo, adjetivo. Acompanhando, adjetivo. Caneta é o ser. Agora eu digo assim, meu, minhas, tuas. Tem um outro filme, que é assim, o personagem é um casal, eles não se conhecem, aí acabam se conhecendo no filme, é uma comédia romântica. O cara é separado, a mulher é viúva, eu acho, e a mulher é separada, um negócio assim. E eles se encontram, se conhecem e tal. Ele tem 6 filhos. Ela tem 6 filhos. 6. Beleza? Beleza. Eles se conhecem e vão morar juntos. É para ser uma comédia. Mas parece que é uma tragédia. É uma comédia romântica, dos anos 80. Quem fez o cara foi o Steve Martin. Sabe quem é Steve Martin? Um cara de cabeça branca. E a mulher, esqueci o nome, não. Tommy Lee Curtis, parece. Não, Tommy Lee Curtis, não lembro mais. Enfim. Como chama o filme? Tragédia grega. Não. Os meus, os seus, os nossos. Os meus, os seus, os nossos. O quê? Filhos. Mas está escrito filhos? Quando eu falo os meus, representa pessoas ali? Ou coisas? As minhas, as tuas, as nossas. Então, agora o pronome possessivo já não é mais adjetivo. Ele já passou a ser o quê? Substantivo, porque representa o próprio ser. Tá, gente? Isso não é difícil. Mas como a gente não tem geralmente esse conceito na cabeça, no primeiro momento você, cara, o que quer dizer isso? Será que existe? Mas você vai ver isso em provas quando a banca disser para você, na linha tal, o pronome adjetivo faz assim, assim, assado. Você só tem que confirmar se ele realmente está acompanhando um substantivo. E se ele faz o tal assim, assim, assado, que eu estou aqui vendo na sequência, certo? Mas, às vezes, a banca mexe com você nessa questão. Ela fala, na linha tal, o pronome, esse aqui, ó, o pronome substantivo, nenhuma, deixa vago o substantivo fotografia. Onde está o erro? O pronome substantivo, nenhuma, deixa vago o substantivo fotografia. Onde está o erro? Não é substantivo, é adjetivo. Putz, o cara pode cobrar isso? Pode. E derruba meio mundo. Né? Não você. É só vir no processo. Bacana, gente? Então, no final, a resposta certa, qual que seria aqui? B. Hein, pessoal? B, aqui, ó. 2 pronomes adjetivos indefinidos e 2 pronomes substantivos indefinidos. Resposta, letra B. Bacana, gente? Tá indo? Agora, olha só a força da palavra. Sabe aquele exercício que a gente fez, que falava assim, era um simples homem, um homem simples, lembra? Era ali, você tinha o adjetivo com sentidos diferentes, de acordo com a posição. Simples homem, homem simples, não era simples, era pobre. E o simples também muda. O simples também muda. Eu digo, ela é uma simples secretária. Quer dizer o quê? Sem importância, sem maior, sabe, pretensões, uma simples secretária. Agora, ela é uma pessoa simples. Pode ser cheia da grana? Pode ser cheia da grana? Mas ela é humilde, acessível, não é soberba. Olha como que mudou o sentido do adjetivo. Mas é o seguinte, nessa frase é tudo adjetivo. Simples homem, homem simples.
homem rico, homem pobre, pobre rico, pobre homem, é tudo adjetivo. Tá bem? Tá. Mas tem hora que olha o que acontece. Dá uma olhadinha, gente, nessa questão 2 do pronome. Olha como é legal isso, cara. Olha como que quando a gente está estudando, cara, fica tão interessante a coisa e se torna tão simples. Porque, olha só, é coisa do cotidiano. Ó, imagina essa. Alguém chega para você e fala, pois é, certos amigos jamais chegaram a ser amigos certos. Todo mundo entendeu, não entendeu? Você chega para sua filha e fala, minha filha, certos lugares, meu filho, certos lugares não lhe convém. Certos lugares não lhe convém. Que lugares? Mas que lugares? Ô pai, que lugares? Ué, você vai analisar, meu filho. Quando eu digo certos amigos, olha o que o vocábulo certo está fazendo. Acompanhando amigos, que aqui, amigos, não é a característica, não. É o próprio ser. É o que aqui, gente? Substantivo. São pessoas de quem eu estou falando aqui, certo? Tá. Certos amigos. Quando esse vocábulo certo acompanha o substantivo e vem antes dele, ele tem um sentido. Quando esse vocábulo vem depois do substantivo, ele passa a ter outro sentido. Verdade, sim ou não? Me dê um sentido aqui então. Certos amigos. Me dê um sinônimo. Olha, não, me dê um sinônimo. Certos amigos jamais chegaram a ser amigos certos. Que amigos? Alguns. Certos amigos, alguns. Está ajudando a indicar vagueza para o substantivo? Indefinição? Ah, que legal, cara. Então, nessa frase, ele é um pronome indefinido. Deixa vago o substantivo que ele acompanha. Mas, quando a gente vem e muda de posição, me dê um sinônimo agora para isso. Certos amigos jamais chegaram a ser amigos certos. Amigos certos. O que são amigos certos? Ó, amigos corretos, adequados, convenientes para você, amigos certos, amigos próprios, amigos que realmente seriam recomendáveis, né? O que isso deixou de ser? Isso não é mais pronome. Não quer indicar vagueza. Quer simplesmente caracterizar o substantivo. Agora passou a ser um caracterizador mesmo. Tipo de amigo, amigos certos. O que isso virou? Um adjetivo. Então tem hora que quando você muda termo de posição, você não muda só o sentido, como aconteceu com homem pobre, pobre homem. Ali continuava sendo adjetivo. Tem hora que quando você muda de posição, você muda até a classe gramatical. E ali está uma tabelinha para você guardar. Tá? Então é o seguinte, qual a resposta a essa questão? Olha o que ele quer. Na oração tal, os termos destacados, que são certos, são, respectivamente, nesta ordem. O primeiro era o que, gente? Pronome. Cuidado. Pronome indefinido, beleza? Mas o que ele está fazendo? Substituindo ou acompanhando o substantivo? Acompanhando o substantivo. Então, eu vou eliminar a letra C. Olha que perigo. Eu vou eliminar a letra E, ele não é adjetivo. E eu vou eliminar a letra A. Vou eliminar todo mundo aqui. E vou ficar com pronome adjetivo e pronome adjetivo. Letra B e D. Você entende por que ele é pronome adjetivo? Porque ele está acompanhando o substantivo, amigos. Agora, no outro, o que ele é? Na outra situação? Amigos certos. É pronome? Não, gente. Agora ele é uma característica, ó. Viu? Agora é uma característica do amigo. Cara, esse cara aqui é a pessoa certa para fazer o serviço para você. É a pessoa certa. A pessoa o quê? Adequada. É?
Então, isso não é mais um pronome. Isso virou o que agora, gente? Adjetivo. Na primeira ocorrência, ele é um pronome adjetivo. Qualquer pronome que acompanha substantivo é pronome adjetivo. Mas na segunda, ele não é mais pronome, mas ele é um caracterizador do ser. Então, ele é um adjetivo. Está aqui a resposta, ó, na letra B. Muito interessante, né? E quando eu falo assim, gente, dá uma olhadinha nessa frase. Não troque o certo pelo errado, pelo duvidoso. Ó, errado, duvidoso e certo seriam adjetivos. Só que aqui, você está vendo o artigo ajudando a você perceber que isso aqui já não é mais adjetivo? O certo já é uma coisa que continua com a natureza de certeza, de exatidão e tal. Mas é o certo. Para quem trabalha em um artigo, gente? Para um substantivo. Pelo. Esse pelo aqui é a contração de duas palavras. A antiga preposição per mais o artigo o. Essa preposição per, ela já não se usa mais modernamente, a não ser em duas situações. Nessa contração que ocorre com o artigo, o, a, os, as, pelo, pela, pelos, pelas. Modernamente, sabe quem que é isso aqui? É uma preposição isso. Sabe que preposição que ela é modernamente? É a preposição por. Por. Eu digo, vou por caminhos diferentes. Por caminhos diferentes. E se eu trouxer o artigo acompanhando por, vira o quê? Vou pelos caminhos diferentes. O por volta a ser per. E quando se funde, dá essa mudança fonética. Não fica pero, fica pelo. Pelo, pela, pelos, pelas, tá? Então, modernamente, essa preposição per, ela só existe em duas situações. O per só existe em duas situações na língua portuguesa moderna. Isso aqui é o por antigo. Se você pega, por exemplo, cartas da época do descobrimento, tal, pero vaz de caminha, sabe aquelas cartas? Os documentos são escritos com per, não tem por, é per. É antiga preposição, arcaica. E hoje só se usa ou contraída com artigo, ou nas próprias expressões originais latinas, que se preservam do latim. Por exemplo, na geografia agora não sei se econômica, tem esse termo, geografia econômica? Enfim, nos tratados de economia e tal, você tem um conceito que chama renda per capita. Sim ou não? Literalmente, o que quer dizer isso? Por cabeça. Isso é latim original. Isso é português. Aqui volta a ser o per. Então, só nas expressões latinas ou contraído com artigo. Então, quando eu falo assim, não troque o certo pelo errado, para quem que esse o trabalha? Para errado. Para quem que esse o trabalha? Para duvidoso. Então, aqueles não são características. É uma própria coisa. O errado, o certo. O que eles viraram aqui, gente? Substantivo. Substantivo. Então, brincando aqui, nesse exercício, quantas classes, eu já estou te mostrando, quantas classes que o certo podia ser? Até agora. 3. Pronome, indefinido, adjetivo e o próprio substantivo. Sabe que tem mais uma? Dá uma olhadinha nessa. Vote certo. Vote certo. E se eu quiser dizer para todos nós aqui, se eu quiser dar essa ordem, ou esse pedido, esse conselho, para todos nós, e eu me incluindo, vai virar quem? Nós. E eu vou falar como? Como eu vou falar?
Votemos. Sim ou não? Votemos. E com esse vocábulo vai acontecer o quê? Nada. Vai ficar só assim, votemos certo. Sabe por quê? Porque agora, ele não é mais uma característica de um substantivo, ele já não indica mais vagueza de um substantivo, e ele já não é mais o substantivo. Agora, ele já indica o modo como eu quero que nós votemos. Então, pense comigo. E agora é uma classe que trabalha para o verbo, indicando circunstância de modo. O que ele passou a ser agora, gente? Agora, ele é um advérbio de modo. Não tem dificuldade nisso. Final de aula, está todo mundo já com os olhos virando. Mas vai me ouvindo aí, aguenta mais um pouquinho. Tá? Pô, professor, essa aula aqui, professor, esse final de aula, professor, eu vou ter que pegar em casa para ver. Vocês têm acesso à aula gravada? Pronto, fechou. Então é sempre bom, gente, que você pegue o final da aula, sabe? Aquela meia hora final, ou então pega a aula inteira, assista de novo. Ah, não, professor, é muito tempo, 3 horas de aula. Tá? Então assista a hora final. Porque com certeza, nesse ritmo que a gente vai aqui, né? É sempre assim, gente. É sempre assim. Então você já vem preparado, já traz uma maçã, já traz uma banana, fosfato na cabeça. Porque, gente, é sempre intenso o negócio, né? E é lógico, né, gente, que eu tá aqui com você, eu tenho que mostrar isso, intensidade, porque imagine se eu começo a dar uma relaxada aqui. Então, gente, ali, ó, nós estamos diante de um advérbio. Agora você dorme. Então tem que estar sempre assim, pá, né? Tá bem. Pega essa hora para você estudar na sua casa, com calma, tá, gente? Para você dar uma evoluída, dar uma crescida. É o seguinte, mas calma aí, vocês estão indo embora por quê? Calma aí, não acabou ainda não. Meu contrato aqui é de 3 horas de aula. Vocês vão embora 10 horas? Sério? Então tá bom. Não, então vamos negociar isso aí. Vamos negociar. Eu vim para dar aula até 10h15. Vocês ficam até 10h15? Pode ser hoje até 10h15? Todo dia vai ser até 10h15. Beleza. Fechou. Então vamos lá. Então já vem preparado, gente, até 10h15. O problema é seu, você fica aí. Então é o seguinte, gente. Bom, deixa pra lá. Eu tinha uma turma, rapidão, cara, os caras, hoje todo mundo é juiz, fiscal de renda. Acho que o mais humildezinho hoje é policial federal. Há anos isso os caras são, né? Há anos. E aí, era uma turma de sábado à tarde. Sábado à tarde. Das 2 às 5. Sábado à tarde. Cansei de ficar com eles até 6, 7 horas da noite. Eu falava, gente, vocês aguentam mais meia hora? Ah, professor, vamos. Então vamos. Ó, professor, e aí? Mais 10 minutos. E nessa, gente, eu lembro do aniversário de 80 anos da minha avó. Minha avó já faleceu, com 95 anos ela faleceu. No aniversário de 80 anos dela, ela estava fortona ainda, 80 anos. Estava uma menina. Eu cheguei no aniversário dela, eu cheguei atrasado. Porque eu fui com aula com eles até 7 horas da noite. Então é isso, gente. Quem quer, quer. Né? Vocês querem, a gente vai embora. Todo mundo está livre, gente. Somos todos adultos, o professor tem que ir embora. Não precisa, pode sair, beleza, de boa. Tá? Mas a gente pudesse comprometer esses 15 minutos a mais, ó, vão ser... Quanto tempo vai dar? 15, 2 horas e meia. 2 horas e meia em 6 aulas, certo? 2 horas e meia a mais em 6 aulas, é ou não é? É isso que dá? 1 hora e meia. 1 hora e meia, tá bom já? De bônus? Então vamos embora, rapidão. Isso aqui, gente, nessa frase, isso aqui não é adjetivo, não é pronome, isso virou um advérbio. E advérbio é palavra o quê, gente? Invariável, não tem gênero nem número, é neutra. Então agora vamos ver. Ó, quer ver como você vai acertar agora? Na linha tal, o vocábulo certo,
é um advérbio de modo. Trabalha para o verbo, indicando uma circunstância de modo. Como eu quero que vocês votem, que nós votemos? Como? Certo. Votar certo. Quer dizer o que isso, gente? Votar de modo certo, de maneira adequada, pensar, refletir. Está vendo como que isso trabalha para o verbo? Querendo saber o modo como a gente vai votar? Então isso agora é advérbio. Advérbio de modo. Razão pela qual, por ser advérbio, razão pela qual permanece no masculino singular. Verdade ou mentira? De novo. Na linha tal, vocábulo certo é um advérbio de modo. Razão pela qual permanece no masculino singular. Verdade ou mentira? Mentira. Não muda. Não tem gênero, nem número. Eu não posso dar atributos a ele que ele não tem. Advérbio não tem isso. Advérbio é o quê, gente? Neutro, invariável. Então, para tornar certo, o certo seria dizer razão pela qual permanece neutro. Razão pela qual é invariável. Isso. Com advérbio invariável. Simples. Gente? Simples assim. Por falar em advérbio, olha só, esses minutinhos finais. Por falar em advérbio, vamos fazer o seguinte, dá uma pausa aí no pronome. Dá uma pausa no pronome. Ó, por falar em advérbio, cadê você? Olha só. Dá uma olhadinha na sua questão de advérbio, sua questão número 1. Lá na frente, gente. Depois de pronome, vem advérbio, tá? Daí eu vou deixar o material para vocês lerem em casa, vocês pensarem na teoria aí do advérbio, tá, gente? Ó, o advérbio, ele é uma classe muito importante, nós vamos esbarrar bastante em advérbio amanhã, tá? A sua questão número 1, vamos encerrar com essa questão aqui, ó. A sua questão número 1, de advérbio, lá na frente. Quer saber isso aqui? Tudo questão de concurso, gente, ó. Relacione as duas colunas, levando em conta o valor dos advérbios. Quando ele fala isso, o valor dos advérbios, ele já está dizendo que tudo isso aqui é advérbio. Tá? Todos eles são invariáveis aqui, mas ele quer saber o valor. Quando ele fala valor, é o tipo de advérbio que a gente tem quanto à semântica. O que esse advérbio indica? Que circunstância que ele indica para o termo que ele acompanha? Isso que ele quer saber. Então, olha só. Já não penso mais nisso. Já não penso. Ele trabalha para o verbo pensar, para o verbo, indicando um tipo de situação, de circunstância. Quando eu digo já não penso mais nisso, quer dizer que no passado eu pensei? Viu? Mas e agora? Agora não. Já não penso. Esse já trabalha para o verbo indicando uma circunstância de tempo. Agora eu não penso. Neste momento eu não penso. Atualmente eu não penso. Tá vendo? Então que tipo de advérbio ele será? De tempo. Relação semântica. Valor. Tempo. Então eu tenho que ir lá e ver qual que é o número que é o tempo. 2. Então aqui dentro tem que colocar 2. Aí eu desço para as alternativas e vejo quem começa a série com o número 2. Quem não começar, eu já elimino. Já elimino quem? Isso, letra B já está fora. Beleza. Ela anda rápido. Ela anda como? Rápido. Trabalha para o verbo andar, indicando uma circunstância. Não. Muito interessante isso, muito interessante. Porque andar rápido não é a intensidade com que a gente anda, mas é como a gente anda. De modo rápido. Quando eu digo assim, ela anda muito. Quando você andou? Ah, rapaz, eu andei quilômetros hoje. Como assim? Anda muito. Aí a intensidade do andar. Quanto? A pergunta é essa. Mas ela anda como? Rápido. Devagar. Cuidado que devagar é tudo junto, tá? Devagar. Já é outro modo. É o oposto do rápido. Mas é tudo advérbio de quê, gente? De modo número 5. Elimino quem? Letra C. E o 3 era a intensidade. Mas depois você ia ver que ali não ia bater a letra C. Outra. Fiz, e olha que interessante. Ela. É ela. E olha o que?
É rápido, não sofre flexão nenhuma. Eu não falo assim, ela anda rápida. Ela anda rápido, é advérbio, neutro. Se forem elas andam rápido. Advérbio não tem gênero nem número, tá vendo? Agora, você fez o serviço? Você fez o serviço? Fez ou não fez? Fala que fez, pô. Fala que fez, rapaz. Você não fez. E eu duvidando de você. Eu duvidando. Você não fez. E você? Fiz mesmo. Eu fiz mesmo o serviço. Cara, não acredito que você fez isso com ele. Eu fiz mesmo. Está fazendo o que com a ação de fazer? Afirmando que fez. Então, aqui, esse mesmo trabalha para o verbo, indicando uma circunstância de afirmação. O que ele vai ser? Número 1. Matou ou não? A decisão vai ficar lá no final só. Oh, verdade. A decisão vai ficar lá no final. Beleza? Tá. Você quer ver uma coisa? Em concordância nominal, nós vamos ver a concordância nominal juntos. Em concordância nominal, nós vamos ver o seguinte, ó. Se eu pegar esse mesmo e trouxer para o início da frase... Não, desculpa. Aqui não vai dar para fazer. Se fosse assim, por exemplo, João fez mesmo isso. João fez mesmo. Está afirmando que fez, certo? Trabalha para o verbo, indicando uma circunstância de quê? De afirmação. Mas quando eu digo assim, se eu pegasse o João, se eu pegasse o mesmo e trouxesse para cá, ó, mesmo João fez isso. E se fosse Maria, ia continuar mesmo. Mesmo Maria fez isso. Sabe o que ele faz? Ele continua trabalhando para o verbo, só que agora já não é mais um advérbio de afirmação. Ele já passa a ser um tipo de advérbio pouco conhecido, pelo nome pelo menos. Advérbio de inclusão. Ele já não significa, ali ele significa, fiz mesmo, quer dizer, fiz realmente, fiz mesmo, fiz realmente. Eu fiz com certeza, eu fiz. Aqui ele quer dizer até. Até João. Mesmo o João nos traiu. Mesmo o João. Quer dizer o quê? Até ele, ou seja, inclusive ele. Já seria outro tipo de advérbio. Mas vamos seguindo. Acolá, esse é pouco conhecido, a gente quase não usa no Brasil, mas é fácil, né? Acolá se encontra a minha casa. Trabalha para o verbo, indicando uma circunstância de quê, gente? De lugar. Que número? Número 6, beleza. Ele é bem esforçado. Agora já vai começar a decidir, não vai? Olha só que interessante. Esse esforçado, gente, é uma característica dele. É um adjetivo. Característica. Ele é o pronome que representa a pessoa. Ele, esforçado. Se fosse ela, lá na frente fica como? Esforçada. Por quê? Adjetivo concorda com o substantivo, ou com o pronome que represente o substantivo. Ela é esforçada, eles são esforçados, elas são esforçadas. Agora, com esse bem não acontece nada. Porque esse bem trabalha para o adjetivo. Tem hora que o advérbio não trabalha para o verbo. Tem hora que ele trabalha para o adjetivo ou para outro advérbio. Tá? Só que aí o perigoso, sabe o que é? Dá uma olhadinha nessa frase. Como vocês dormiram? Dormimos bem. Dormir bem não tem nada a ver com isso aqui. Ser bem esforçado. Como que vocês dormiram? Como que nós dormimos? Bem. Trabalha para o verbo, indicando uma circunstância de modo. Aqui, ele é advérbio de modo. Mas aqui não. Aqui, ele intensifica a característica. Dizer que ele é bem esforçado é o mesmo que dizer ele é muito esforçado. Viu? Olha como que mudou. Pergunto, ele continua sendo advérbio? Só que agora é outro tipo. Não é advérbio de modo. Aqui ele é advérbio de quê? De intensidade. Então isso ajudava a definir a questão? De intensidade. Ele não vai ser que número? 3. Ele vai ser número? Não, perdão.
Ele não vai ser número 5. Isso, ele não vai ser número 5. Ele vai ser número 3. Então eu já posso eliminar quem? D? Porque ele é número 3, ó. Certo? Tô certo aí, gente? 3. Você quer café? Quer café? Não, está negando a ação de querer. Advérbio de negação, esse é muito fácil. Cadê ele? Número 7, que estava igual, inclusive, lá, ó. Né? Agora, quem decidia a mesma história era o penúltimo, ou o antepenúltimo ou o último. Porque o último vai dar diferença também, ó. Provavelmente você será escolhido. Quando eu digo provavelmente você será escolhido, eu não estou intensificando. Agora o perigo é que ele tem uma marca de pender para algo positivo. Então, quando alguém chega para você e fala assim, e aí, fiz uma entrevista de emprego, e aí, como é que fui, cara? Ô, você foi bem, bicho. Provavelmente você será o escolhido. Aí você liga depois, e aí, como é que foi? Ô, rapaz, não deu, hein? Não deu, você não foi. Não foi dessa vez ainda. Pô, mas você falou que ia se escolher. Não, não falei que você ia se escolher. Eu falei, provavelmente. Dá um certo ar de positivo, né? Mas ainda assim, é duvidoso. Provavelmente não é o mesmo que sim. Também não é o mesmo que não. Pende mais para sim do que para não, certo? Mas ainda assim, é de dúvida. Que número, gente? Número 6. Então, realmente, a resposta está onde? 6? Não, gente. Oh, verdade. Número 4. Que número? Que letra? Era a letra A desde o começo. Né? Legal, né? Bom, gente, chega por hoje, né? Pessoal de casa, um abraço para vocês, até amanhã. Gente, dá uma olhadinha no material que eu publiquei para vocês já, que o pessoal publicou aí.